Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Antes de você assistir o vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe a todos que se inscreveram no meu canal, que Deus abençoe a cada um. Queridos, nós vamos continuar falando sobre as lições bíblicas da Escola Dominical. Nós vamos falar sobre a lição 8, sobre a civilização humana. Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. E não deu para me falar tudo por causa da memória, né? Ficou cheia e não deu para me falar tudo. Hoje nós vamos falar sobre existe duas civilizações, a civilização humana e a civilização celeste. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre a civilização celeste. Nós falamos, você assista outro vídeo, né? Que fala sobre a civilização humana em outro vídeo, ok? Hoje nós vamos falar sobre a civilização celeste. Amém? Bom, hoje nós vamos falar que Deus, ele criou os céus e terra, né? Você abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, os livros dos começos. Fala o seguinte: no princípio criou Deus céus e terra, a criação do céu e da terra e de tudo que nele contém. Então, no princípio Deus já existia, né? Nós vemos que Deus criou primeiramente os céus, depois os anjos, depois a terra. Então, queridos, existe a civilização celeste, né? Que Deus criou, né? Lá no céu, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos, né? Os anjos, eles imortal, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os céus não são utopia. Ó, pra você ver, já no primeiro versículo da Bíblia Sagrada, somos santificados pelo autor sagrado de que todas as coisas foram criadas por Deus. Logo que lhe pertence, acha-se sobre inescrutável senhoria. A primeira fase do livro dos livros revela que tudo o que vemos, o que ainda não podemos ver, foi criado por Deus, os céus e a terra. Então, queridos, Deus criou os céus, né, o espaço, né? Ele criou os anjos, né? E aqui fala que no ponto aqui um assunto importante, que os anjos, ele adoram lá no céu. Aqui fala, ó, a civilização celeste é marcada pela adoração. Quando o menino imaginava que no céu só havia cântico, louvores e adoração. Venha descobrir mais tarde, quando deixa as coisas próprias de menino, que eu não invocaria os céus. São plenos de adoração, louvores e cânticos. Vindo, entretanto, celestial, assim descreve. Vamos ler lá Isaías capítulo 6. Então, queridos, existe a civilização humana, né, da terra, e existe a civilização celeste, que é os céus, né? Então, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 5. Fala o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, e com duas cobriam os pés, com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, queridos, aqui os anjos, eles adoram, né? Não simplesmente adoram, né?
só na boca, né? Mas eles adoram também, né, instrumentos, né, em louvores, em cânticos, né? Então, queridos, Deus criou também os céus, né? A nova Jerusalém, né? Um dia nós vamos morar lá, né? Nessa cidade, né? Então, queridos, aqui também fala sobre a civilização celeste marcada pelo serviço. Os santos anjos não adoram a Deus apenas com suas vozes, tá vendo? Cânticos e instrumentos, adoram também os seus trabalhos, serviços e ministérios. Então, queridos, os anjos, eles trabalham, né? Nós vemos várias referências bíblicas aqui, né? Falando sobre que o anjo, ele trabalha, né? Em Salmo 103, verso 20, fala que o salmista, ao discorrer sobre o trabalho dos anjos, revela que este, bendizendo a Deus, executa todos os seus afazeres. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, executar as suas ordens e obedecer a palavra. Então, queridos, os anjos, eles também trabalham, né? Ele faz as funções, né? Aqui fala, na Sagrada. Então nós vemos também sobre os anjos. Os anjos guardaram o jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva, né? Quando eles pecaram contra Deus, né? O primeiro pecado, né? A primeira queda, né? Eles caíram, eles pecaram e foram expulsos do jardim. E os anjos, né? Guardaram o jardim do Éden para que Adão não voltasse mais, porque Adão já estava, né? Em pecado. Então aqui fala que eles foram guarda do jardim do Éden. Recepção ao sábado nos 12 portões de Jerusalém celeste. Então, queridos, os anjos, eles trabalham, né? Eles são seres superiores e nós somos homens, somos inferiores. Então, aqui fala várias coisas sobre esse assunto, né? Fala também sobre a civilização celeste marcada pelos estudos teológicos. E no profeta Daniel, que vamos encontrar as mais desenvolvidas, angelologia. A angelologia, querido, é estudo dos anjos, né? Que estuda sobre os anjos, né? Então nós estamos falando sobre a morada celeste, né? Deus preparou não só para os anjos, né? Preparou para nós também, né? A nova Jerusalém, né? Então, aqui fala sobre esse assunto, né? Aqui, querido, os estudos teológicos. Então, aqui 2 anjos são apresentados pela primeira vez, não apenas seu cargo, por seus respectivos nomes. Gabriel aparece por exegese, por excelência. Então, tá vendo, Daniel? O anjo Gabriel, né? Ele trabalha, né? Por excelência. Aqui está falando, né? Vamos ler lá em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Oh, desculpa, queridos. Né? 8, é isso mesmo, 8. É 8 mesmo. Daniel capítulo 8, verso 16. Diz o seguinte: E eu ouvi uma voz do homem, Mage de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão? Então, queridos, os anjos, eles são ministradores, eles são, né, mensageiros, né? Eles também trabalham, né? Então, aqui nós tem várias coisas, né? Nós podíamos falar muita coisa sobre os anjos, né? É bom que nós tivéssemos um livro sobre angelologia, né? Mas aqui tem algumas coisas que ele fala sobre os anjos, né? Os anjos, eles são ministradores, né? Eles trabalham, né? Aqui fala que eles são imortais, né? Então, queridos, vamos continuar aqui a falar mais um pouquinho. Mais adiante, nessa mesma sagrada, surge Miguel como guardião do povo israelita. Tá vendo, querido? Outro anjo, né? Como guardião. O guardião significa o que guarda, né? Então,
Daniel, no mesmo livro, Daniel capítulo 10, versículo 13 e 21. Depois versículo 12 e 1. Vamos ler para nós entendermos, né? Amém? Daniel capítulo 10, versículo 13. Diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, aqui fala que o anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Então, Miguel, ele veio para anunciar, veio para transmitir a mensagem, né? Então, ele era como um guardião, é que guardava, né? Ali, aquele lugar. Então, vamos ler também Daniel capítulo 12, versículo 1. E diz o seguinte: naquele tempo se levantou Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do povo. E haverá um tempo de angústia que nunca houve, desde houve na nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrará seu povo de todo aquele que achar escrito no livro. Então, queridos, a função do anjo é essa, né? É para guardar, transmitir a mensagem. Então, aqui fala que os anjos, eles trabalham também, né? Eles trabalham em serviço e em ministério também. Então, queridos, nós vamos falando sobre a civilização humana, né? Nós falamos sobre as descendências de Caim, né? Era uma família ímpia, né? Mas, querido, através do evangelho que nós temos em nossa vida, para nós pregarmos o evangelho, né? Nós conseguimos salvar, né? Desde a descendência de Caim até hoje, a geração de hoje, né? Mas através de quê? Através da palavra de Deus, do evangelho, né? Então, queridos, aqui nós vamos falar de várias coisas, né? Então, nós sabemos que existe o céu, existe o inferno, né? Então, existe a morada celeste, né? Não só existe só a civilização humana, né? Que é aqui na Terra, mas existe também a civilização celeste, né? Que Deus também ele criou, né? Os céus, né? Criou os anjos, né? Então, queridos, é uma aula extra, né? Um subsídio, né? Que era para mim falar sobre esse assunto importante, né? Que existe a civilização humana, mas também existe a civilização celeste. Amém? Então eu espero que vocês gostem. Deixe aí seu comentário, deixe aí seu joinha. Amém? Deus abençoe.